Então, eu vou começar contando o início, como é que eu cheguei até aqui. Eu conheci a Agus pela Mariana, a ex-diretora de ADM, enfim, lá em 2020. Ela me deu aula de redação, enfim, N motivos aí. Aí, no segundo semestre agora, segundo semestre da minha faculdade, né, no caso, primeiro semestre agora do ano, eu passei pelo processo trainee e, de início, eu queria entrar em projetos, né? Só que durante o processo de trainee, eu vi que eu gostava de resolver problemas. Aí eu acabei entrando em ADM Fim, né? E, pô, assim, desculpa, gente, mas até agora foi o melhor núcleo pra mim. Eu amo demais ADM Fim, sabe? E basicamente eu acho que essa é a minha trajetória até agora. Bem, para iniciar as minhas propostas, eu primeiro contatei bastante gente de negociação, né? Até porque é um núcleo assim que eu não participo, mas que algumas pessoas viram em mim ali que eu iria conseguir administrar isso. De início eu fiquei com medo, obviamente, né? Pô, não conheço o núcleo, tudo bem. Mas eu abracei a ideia, né? Por que eu abracei a ideia? Porque desde que eu entrei na Argos, a gente estava com esses problemas de crise e eu já comecei a pesquisar. Então, a todo momento, eu estava ali, tipo, olhando o curso da Atuar, pesquisando em vídeos, procurando eventos e tal. E tudo que eu fui encontrando, eu fui mandando ou pra Dara, ou pro Lucas, pra Letícia. Enfim, a todo momento eu tava no chat deles enviando alguma coisa nova, saca? E no meio disso tudo, eu também pesquisei sobre negociação, eu também pesquisei sobre prospecção e tal. Eu fiz cursos de prospecção no meio disso tudo. E por isso que eu tô aqui hoje, né? Então, quando eu peguei esse caso, eu olhei e falei, cara, eu acho que eu sei o que a gente tem que fazer, sabe? Cada coisa que eu fui lendo aqui eram coisas que eu já tinha pesquisado, já tinha visto antes, já tinha conversado com pessoas que solucionaram isso, né? Então, vamos começar aqui destrinchando esse estudo de casos, né? Eu só coloquei essa partezinha aqui embaixo, que é o finalzinho dele, mas de resto eu peguei as partes mais relevantes para fazer essa apresentação. Então, de início, o núcleo ele não atingiu meta de contratos fechados no mês, precisa de um longo caminho até abater a meta anual, falta de conhecimento na prospecção ativa e falta de rotina semanal, né? Aí tem a questão, com você no papel de diretor do núcleo, sabemos desses problemas. E levando em consideração o nosso objetivo de atingir a meta financeira no final do ano, tipo, como é que eu posso vir a atingir isso, saca? Então eu trabalhei tudo em cima desse projeto de casos e tudo aquilo que as pessoas do próprio núcleo foram me falando, né? Então, a primeira parte que eu vou trabalhar vai ser na comunicação. E eu posso dizer que eu não vou dirigir esse núcleo sozinho, entende? Porque eu entendo que no núcleo de negociação tem várias pessoas que já estagiam. Algumas pessoas não têm um horário fixo durante a semana. Algumas pessoas têm um horário muito curto. Então, eu vou entrar em contato com cada uma dessas pessoas e a gente vai decidir praticamente tudo junto, saca? Porque eu acho que essa é o mais importante de um núcleo. É você ouvir quem tá lá com você, né? E dentro dessas decisões, eu também vou colocar, tipo, coisas que eu vi na Atuar, sabe? Alguns cursos que eu vi na Atuar que, cara, se a pessoa não souber, tipo, vai ser um dos critérios para ela saber, sabe? Para ela ter o conhecimento disso, né? Além da comunicação, claro, com os outros núcleos, principalmente com o marketing. Alinhar bem essas expectativas, porque é uma coisa que a Letícia ela já estava querendo fazer ela estava fazendo já na gestão dela, e é algo que eu quero continuar com isso, entende?
Eu até comentário do KPI é uma coisa que eu tinha falado com o Lucas já também, sobre implementar, e vai ser algo que eu vou tentar fazer ali dentro, né? Algumas métricas, alguns dados, porque eu vim de ADM Fim, então eu trabalho bastante com dados, eu estudei sobre bastante dados e tal. Enfim, para não alongar mais, a próxima proposta seria reuniões semanais, de 15 em 15. Por que 15 em 15? Porque seria uma reunião para trocar informações sobre as leads que estão chegando, né? Porque, cara, ninguém aprende sozinho. Tipo, ok, você até pode aprender sozinho, mas vai chegar num momento lá que você vai precisar de uma ajuda. Então é isso que eu quero promover. Eu quero promover a comunicação dentro desse grupo, desse núcleo, porque sempre as pessoas, elas vão, como que eu posso dizer? Elas vão se assemelhar em alguns casos, entende? Porque às vezes, pô, chegou uma lead para mim, eu tentei conversar com ela e não deu muito certo, eu não consegui interagir, isso, aquilo. Apresenta pro seu time, sabe? Chega nessa reunião e fala, cara, eu não consegui fazer isso, eu acho que era uma lead de muito potencial e tal. Alguém vai ter uma ideia. E se alguém não tiver uma ideia, a gente vai buscar isso junto, tá ligado? E como que a gente vai buscar isso junto? Através de capacitações. Vai ser isso, né? Captações, tanto da Atuar, da Rio Júnior, dos membros. Cara, eu lembro que eu tava conversando com a Letícia e ela me disse, se você for focar em algo, qualquer coisa, foca em prospecção ativa. Eu falei, beleza, vamos pesquisar sobre prospecção ativa. E comecei a pesquisar. E, enfim, eu entrei em contato com a Atuar e perguntei se tinha se a gente poderia fazer simulações de prospecção ativa para sair daquela teoria, tá ligado? Porque 80% de negociação é você colocar a mão na massa. É você fazer as coisas. Teoria todo mundo lê, tá ligado? É só uma palavra. Mas na hora de fazer é difícil. Então eu procurei a Atuar, eu procurei a Rio Júnior e perguntei dessas simulações, se eles poderiam ajudar a gente. E, pô, foi de braços abertos, sabe? Eles falaram que era só marcar uma reunião, era só marcar ali um dia que a gente poderia trabalhar tudo nisso e trabalhar tipo, em coisas que às vezes a gente nem pensou, né? Então a gente faria essa simulação, eles dariam pra gente o feedback, passariam ali alguma coisa para melhorar e tal, e até o material pra gente analisar e como que a gente pode desenvolver ainda mais isso, né? Mas não adianta só a gente ficar em simulação, não adianta só a gente se comunicar aqui dentro se a gente não tiver um mapeamento. Então, durante esses 6 meses, às vezes eu acho que pode demorar até mais, porque é um processo longo que define realmente o que uma empresa tem de fato, é o mapeamento do lead deles. Através do mapeamento, você vai conseguir saber, colocando na nossa crise aqui, qual é o lead que tem o maior ticket médio, ou seja, qual é o lead que você pode colocar um valor maior, que ele vai pagar esse valor. Talvez ali um lead que tem um projeto mais rápido, um lead que você tem que tratar desse jeito, um lead que você tem que tratar daquele jeito, tá? Então, o mapeamento ele vai se constituir em 5 fases. 5 fases? Esses 5 fases. Que vai ser algumas perguntas do tipo, para que nicho eu vendo? Sabe? É olhar para dentro da empresa e se perguntar, cara, para quem realmente eu vendo? Para pessoa A, para pessoa B, para empresa A, para empresa B, né? Para quem eu vendo? Aí seria tipo com quem eu realmente quero conversar dentro daquela empresa, saca? Se é um diretor, se é um CEO, se é alguém de RH, como vendemos? Qual é a nossa estratégia de venda, né? Aí tem os inputs, que seria tipo ali uma estratégia, alguma coisa para te ajudar a vender. Aqui entraria o script de venda, né?
E, enfim, a gente pode conversar isso melhor depois, quando entrar em negociação, mas seria um script personalizado, né? Não só a gente chegar falando, olha, eu sou da Atuar, tal, Atuar, eu sou da Argos, tal, isso, aquilo. Então, eu também já corri atrás disso, a Atuar, a Rio Júnior vai ajudar nisso, né? A Tassi, ela foi, tipo, pô, incrível, mesmo eu sendo diretora, eu passei tudo pra Letícia. E o último seria as métricas, saca? Pra ver se realmente tudo isso que a gente tá fazendo tá dando certo, né? Então, as métricas, só tô dando um exemplo aqui, seria a conversão de lead. Quantas leads estão chegando e quantas realmente estão sendo convertidas. Mas isso vai ser um trabalho, assim, vai durar bastante tempo. Vai ser um projeto que vai durar bastante tempo, porque é uma construção realmente de tudo aquilo que a gente está vivenciando. Então, a gente vai ter que colocar os dados certinhos, a gente vai ter que conversar um com o outro, a gente vai ter que encontrar padrões. É realmente uma análise de tudo aquilo que a gente está fazendo, saca? Mas com um propósito maior. Um propósito da gente entrar em uma crise e saber o que fazer dentro dessa crise e não ficar perdido, tá ligado? Pra gente não começar a dar tiro pra todo lado sem saber onde quer chegar. Aí entra uma frase que eu gosto muito de Alice no País das Maravilhas, que é: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Tá ligado? Se a gente não sabia para onde querer ir, a gente queria lead, tá? Qual lead? Pra onde a gente quer atirar, tá ligado? Então, em cima disso, eu até convido vocês, tá ligado? Vamos trabalhar nisso junto, pra saber para onde a gente quer ir. Né? Vamos fazer esse mapeamento e tal. Enfim, basicamente, essa daqui é a apresentação. Foi bem rápida, porque eu achei que eu teria, sei lá, 5 minutos para falar, mas no fim eu tive 20. Luiz, parabéns. Marissa, pode falar. Sim. Não, é que tava no negócio lá, tava no programa. Cara, olha isso. O slide dele mexe, ele é brilhante. Ele já estava programado, não passou do tempo. Cara, sinceramente, você tem tudo para dar certo. Tipo assim, tudo mesmo. Não tem nem mas tem tudo para dar certo, sabe? Você tem esse seu jeito introvertido, tipo, que às vezes a gente acaba por um preconceito, tipo, limitando a pessoa achando que ela não vai conseguir por ser introvertida, né? Porque geralmente é o padrão. Mas você consegue se destacar porque, cara, você é introvertido, mas você consegue ser brilhante. Mesmo assim, as pessoas te conhecem, sabe? Mesmo você sendo introvertido, eu acho isso incrível. Tipo, parabéns, de verdade. Assim, adorei o que eu vi no slide. Tenho certeza que todo mundo gostou. E é isso, cara. Dara, pode falar. Cara, eu tô muito, muito, muito orgulhosa vendo essa apresentação. Por diversos motivos. Mas, assim, duas coisas que eu quero apontar que eu achei muito legal é que, assim, eu acho que essa disciplina, que nem eu comentei no chat, que você, tipo, vai levar pra negociação, é o que a gente precisa realmente, tipo, como empresa, pra fazer funcionar. Porque negociação é a porta de entrada para nossa empresa, entendeu? Então a gente precisa de um núcleo disciplinado, a gente precisa dessa comunicação clara e tal. E outra coisa que eu acho muito legal, tipo assim, eu achei fantástico você sair de ADM Fin e ir para negociação, porque isso faz com que você tenha um perfil muito único. Porque o seu perfil é muito analítico, porque você já vem construindo, desde que você entrou na Argos, essa disciplina, esse olhar crítico, entendeu? Essa capacidade de, como você fez muito bem na sua análise de dados, de evidenciar os problemas, falar, o problema tá aqui, 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 e é isso que a gente precisa fazer. Então, assim, cara, eu acho que você vai ser um diretor fantástico em negociação, de verdade, parabéns. Eu tô muito, muito, muito orgulhosa da apresentação. Obrigado. E só uma coisa, Dara, você comentou ali de preencher planilha. Cara, a gente não precisa preencher planilha. Sabe por quê? Como que a gente chama o negócio? Nossa, esqueci. O Pipefy, ele tem o database. Que é, cara, é uma Excel dentro do Pipefy. Gente, eu ia morrer sem saber disso. Que coisa maravilhosa. Não, mas então, porque
eu até lembrei da sua apresentação que eu ia falar de duas coisas, que é um erro de gestão passada, mas não é um erro exatamente, é porque são coisas difíceis de serem implementadas, porque a gente aqui faz dupla jornada, a gente estuda e trabalha aqui sem um retorno, enfim. E, cara, a primeira coisa é a prospecção ativa, que você identificou que a prospecção ativa, ela, enfim, é falha. Eu não lembro como você colocou no slide a palavra exatamente, mas que eu lembro que no nosso trainee do ano passado, eu achei crueldade colocarem pra gente fazer prospecção ativa no trainee de negociação, sendo que ainda nem era implementado na empresa e ainda hoje, tipo, não é, sabe? E o Pipefy também, que é muito complexo, é um mundo lá dentro, é tipo Notion. E se você começar a explorar aquela ferramenta, sabe, a gente precisa de alguém que comece a explorar essa ferramenta e passar esse conhecimento adiante. E você pode ser essa pessoa para fazer isso. Eu acredito que esteja. Obrigado. E, sério, o database em si, eu vi que o pessoal mexeu lá, mas ele praticamente não tem nenhuma base de dados, nem nada. Tem só algumas coisas criadas. Eu acho que foi mais de prospecção ativa ou leads que deram certo. Mas só que o database dá pra gente usar, tipo, muita coisa lá dentro. Muita coisa. E isso já facilita o trabalho, né? Porque nas reuniões de ADM, sim, uma das coisas era, não tem análise em negociação, não tem como a gente ajudar. E isso até nos projetos, tá ligado? Então, o database, você vai, tipo, preencher o pipe normal e quando você terminar esse pipe, o database ele já vai analisar tudo aquilo e colocar nas colunas que você realmente quer que apareça. O nome do lead, ou às vezes a causa porque ele saiu, ou sei lá, quantos anos ele tem, ou que lugar que ele vem. Tipo, isso tudo a gente marca lá. É como se fosse realmente uma opção. Em ADM Fim, o que a gente faz com a automação de contratos é tipo a ponta do iceberg, sabe? Do Pipefy. Então, acho que hoje a gente fica vislumbrado com a automação de contratos do Pipefy, mas a gente ainda vai ficar vislumbrado com, tipo, muito mais coisas do Pipefy. Tem muita coisa do Pipefy. Então, acho que é algo que deve ser explorado, porque é uma ferramenta que vai poupar muito tempo nosso, e tempo é muito importante.